Evangelho, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Vicente Pallotti, sacerdote, e São Vicente Diácono e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Vicente Pallotti, sacerdote e fundador, e também de São Vicente Diácono e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Continuamos com a narrativa do caminho de Jesus pela região da Galiléia. Durante esse percurso, Marcos vai pouco a pouco manifestando os sinais do Messias. Gente de todas as regiões seguem Jesus, da Galiléia, da Idumeia, de Jerusalém, de Tiro, Sidônia, das regiões pagãs e das regiões de Jerusalém. O povo se move na direção do Senhor. De fato, homens de todas as raças e nações, de todos os lugares, vão ao encontro do Senhor, pois ele realiza sinais e prodígios. Marcos enfatiza para nós, com muita clareza, o grande sinal messiânico do poder de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os demônios e as forças diabólicas. Todos aqueles que sofriam de doenças eram curados. As pessoas se jogavam em cima de Jesus para tocá-lo, o que mostra também um grande anseio e desejo por Deus na vida daqueles que vêm ao seu encontro. Os homens trazem consigo uma grande esperança e avançam na direção dessa esperança com os recursos que lhes são cabíveis. Entretanto, Marcos também manifesta que o Senhor submete os demônios e que comanda sobre eles, dizendo que não falem que Jesus é o Filho de Deus. Pode parecer à primeira vista uma atitude estranha, como se Jesus quisesse esconder essa verdade, mas o que acontece aqui é que o demônio, sendo o pai da mentira, poderia seduzir no seu último ato o coração daqueles que ali estão, para não acreditarem que Jesus fosse de fato o Filho de Deus. O anúncio da verdade não pertence ao inimigo de Deus. O anúncio da verdade pertence ao Messias e aos filhos de Deus. Ao fazer isso, o demônio, que é o pai da mentira, tenta, como último ato, impor uma confusão no coração daqueles que o seguem. Pois quem diz que ele é o Filho de Deus? O demônio. Então, isso poderia ser causa de confusão ou de acusação, a fim de que não houvesse credibilidade sobre o anúncio de Jesus como Messias. Ao impor contra eles que não dissessem isso, o Senhor reserva o anúncio da verdade para acontecer sobre os lábios daqueles
que estão em comunhão com Deus, para que esse anúncio seja acolhido pela fé, seja reconhecido por aqueles que buscam a Deus, pois a palavra da verdade está com o Senhor, pertence ao Messias e aqueles a quem Deus concederá o dom da fé. Veremos que Pedro dará testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, anunciará que Ele é o Filho de Deus. Tu és, quem dizes os homens que eu sou? E depois Jesus perguntará, e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro responderá com a palavra de verdade, porque o Espírito de Deus lhe revelou e está com ele. Hoje a Igreja celebra a memória de dois grandes santos. O mais próximo de nós, São Vicente Pallotti, sacerdote diocesano de Roma, que o Senhor chamou para ser fundador da grande família que hoje nós conhecemos, dos Pallotinos. A família Pallotina começa com São Vicente Pallotti, nos idos do 1800 em Roma, e São Vicente, deixando-se conduzir por Deus, sendo um excelente diretor, um grande diretor espiritual, que acompanhava os seminaristas de Roma e a formação do clero de Roma, foi aos poucos alcançado, inspirado e conduzido pelo Senhor para fundar aquela que seria a congregação dos Pallotinos. Sua grande ação no campo pastoral, sobretudo acompanhando os leigos e orientando na formação de uma ação católica coordenada e focada sobre o anúncio do Evangelho, levou São Vicente Pallotti, grande devoto da Virgem Maria, a ser o autor desta sociedade apostólica que iria posteriormente se difundir pelo mundo inteiro, defendendo o ensinamento do Santo Evangelho num mundo turbulento, pois era o período napoleônico em que houveram as grandes oposições à Igreja, a grande explosão do liberalismo e dos movimentos nacionalistas, e São Vicente Pallotti, chamado pelo Senhor, vai defender a identidade da Igreja, vai defender a identidade do Santo Padre, para que pudéssemos permanecer fiéis ao ensinamento dos apóstolos, sem nos confundirmos, levando a religião a ser um mero desdobramento das realidades sociais. Grande testemunho de São Vicente, como homem de Deus e como zeloso guardião da verdade, num tempo de confusão, de confusões diabólicas, seu coração soube permanecer em Deus. Também celebramos hoje a memória desse santo mártir espanhol da cidade de Huesca, São Vicente, que no período ainda dos primeiros séculos, nós estamos falando aqui por volta do ano 300, pouco antes do grande edito de Milão, que vai estabelecer a paz aos cristãos no reino de Roma, São Vicente foi levado às fileiras do martírio, derramando o seu sangue para testemunhar o amor e o zelo pela Igreja, defendendo a Igreja e guardando durante o período da perseguição de Diocleciano tudo aquilo que pertencia à Santa Igreja. Ele irá testemunhar a sua vida cristã. Como diácono do Senhor, cumpre a função que o bispo lhe havia dito, lhe havia confiado, guardando os tesouros da Igreja
e cuidando dos cristãos durante o tempo da perseguição, o que lhe faz ser denunciado e apresentado à execução. E naquele momento, Vicente defende a fé e não se retira diante de Deus. Vicente não apenas havia conhecido Jesus, mas, parafraseando o Evangelho de hoje, havia se jogado sobre o Senhor completamente, não pedindo ou esperando tocá-lo para ser curado, mas em uma perfeita entrega de amor. O Senhor que veio para anunciar-nos a verdade e a vida, que nos trouxe a cura do corpo e da alma. Meu irmão, minha irmã, a exemplo desses dois grandes santos do Senhor, joguemo-nos inteiramente nos braços do Senhor e permitamos que pelo seu santo Evangelho nossa alma seja iluminada e nós sejamos conduzidos no caminho da verdade, de maneira que toda a nossa vida possa ecoar o anúncio de que Cristo é o Filho de Deus, a fim de que muitos homens e mulheres do mundo inteiro possam caminhar na direção do Senhor, para serem alcançados pela boa nova do Evangelho e receberem do céu o perdão e a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Vicente Mártir e São Vicente Pallotti, desça sobre todos vós, sob a poderosa intercessão ainda da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos e dos Mártires, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.